Fique comigo por um instante. Imagine que você acorda amanhã com um poder que sempre desejou. A capacidade de mudar um país inteiro com uma canetada. Milhões de pessoas dependem das suas decisões. Você é aplaudido em estádios, seu rosto estampa capas de revistas, sua voz ecoa em parlamentos. Você finalmente importa. Você finalmente existe aos olhos do mundo. Agora imagine o preço. Cada decisão que você toma beneficia alguém e destrói outro. Cada aliança que você faz exige uma traição. Cada promessa pública esconde uma negociação nos bastidores. E lentamente, imperceptivelmente, você percebe que não está mais decidindo. Você está sendo decidido. Pelas circunstâncias, pelos financiadores, pelo jogo. E se eu te dissesse que o poder político não é uma conquista, mas uma maldição disfarçada de glória? Que o homem que senta no trono não governa o reino. Ele é governado por ele? Esta é a história de Lula. Mas não como você conhece. Não como herói ou vilão. Não como salvador ou corrupto. Esta é a história de um homem que, como prometeu roubando o fogo dos deuses, buscou elevar seu povo e descobriu que o fogo queima tanto quanto ilumina. E no processo, talvez tenha se tornado aquilo que mais temia. Mais uma peça no tabuleiro da ilusão coletiva que chamamos de política. Você está pronto para ver o lado oculto? O lado que ninguém quer admitir porque ele revela algo terrível sobre todos nós? Vamos ser brutalmente honestos por um momento. A política é vendida para nós como um caminho de transformação. Desde crianças somos ensinados que líderes são faróis morais, guias que conduzem sociedades rumo ao progresso. Votamos neles com esperança. Defendemos seus nomes com fervor religioso. Transformamos mortais em mitos. Mas e se a política não fosse um caminho de transformação, mas de transmutação? Não de ascensão, mas de dissolução? E se o sistema político não fosse projetado para elevar os melhores entre nós, mas para corromper até mesmo os mais bem-intencionados? Lula da Silva nasceu em extrema pobreza. Perdeu um dedo em uma prensa metalúrgica. Liderou greves contra a ditadura militar quando isso poderia custar sua vida. Ele não nasceu príncipe. Ele nasceu no inferno que a maioria dos políticos apenas simula entender. E durante décadas, milhões de brasileiros viram nele não apenas um líder, mas uma encarnação da possibilidade de mudança. Então veio o Mensalão, 2005. Um esquema de compra de votos no Congresso. Recursos públicos desviados para garantir apoio parlamentar. Dirigentes históricos do PT, José Dirceu, José Genuíno, condenados. Lula nunca foi condenado neste caso, mas a máquina que ele ajudou a construir estava envenenada desde o centro. Depois veio o Petrolão. A Operação Lava Jato revelou um esquema monumental. Empreiteiras como Odebrecht e OAS superfaturavam contratos na Petrobras, pagavam propinas que retornavam ao PT e outros partidos para financiar campanhas e enriquecer ilicitamente. As estimativas de prejuízo variam entre 20 e 40 bilhões de reais. Bilhões. Não milhões. Bilhões. Lula foi condenado em primeira e segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Um triplex no Guarujá, reformas em um sítio em Atibaia, tudo supostamente pago com dinheiro de propina. Ele foi preso, 580 dias atrás das grades. Então, em 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou suas condenações. Não por inocência, mas por questões processuais. Incompetência da Vara de Curitiba, parcialidade do juiz Sérgio Moro. Os processos posteriores prescreveram. Lula saiu livre. Voltou à presidência em 2023. Herói injustiçado ou criminoso protegido pelo sistema? A resposta que você escolher dirá mais sobre você do que sobre ele. Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão do século XIX, tinha uma visão devastadora sobre a natureza humana. Ele acreditava que toda ação humana é impulsionada por uma força cega e insaciável que ele chamou de vontade, um desejo irracional, uma fome que nunca pode ser satisfeita. Não importa o quanto você conquiste, a vontade sempre exigirá mais. Poder gera mais fome de poder. Reconhecimento gera mais sede de reconhecimento. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você alimenta essa vontade, mais você se torna escravo dela. Schopenhauer dizia que a única forma de libertação era a negação da vontade, renunciar ao desejo, ao ego, à ilusão de que podemos vencer na vida através da conquista material ou política. Mas a política é a antítese dessa filosofia. É a institucionalização da vontade. É transformar o desejo de poder em carreira, em identidade, em missão de vida. Quando você entra na política, você não está apenas buscando mudar o mundo. Você está alimentando a serpente dentro de você que sussurra. Você é especial. Você merece isso. Você precisa disso. E Lula?
Ele alimentou essa serpente por décadas. Ele a alimentou quando aceitou alianças com aqueles que desprezava ideologicamente para ganhar eleições. Ele a alimentou quando permitiu que seu partido se tornasse uma máquina de poder, não de transformação. Ele a alimentou quando defendeu ditadores na Venezuela, Nicarágua e Cuba, não por convicção humanitária, mas por lealdade tribal ao espectro político da esquerda. Mas aqui está o que ninguém quer admitir. Você faria o mesmo. Não porque você é mau, mas porque o jogo político é projetado para isso. Ele recompensa a astúcia, não a virtude, a sobrevivência, não a integridade. E lentamente, gradualmente, imperceptivelmente, você se torna aquilo que o sistema exige que você seja. Nietzsche tinha um termo para isso. Umvertum aller verte, a inversão de todos os valores. No jogo político, mentir se torna estratégia, trair se torna pragmatismo, corrupção se torna como as coisas são feitas. E você, o idealista que entrou para mudar o sistema, descobre que o sistema já mudou você. E agora chegamos ao cerne da armadilha que nos aprisiona a todos. O debate sobre Lula não é realmente sobre Lula. É sobre nós. Sobre nossa desesperada necessidade de dividir o mundo em heróis e vilões, salvadores e demônios. Por que admitir a complexidade? Admitir que alguém pode ser simultaneamente um líder que tirou milhões da pobreza e um político que compactuou com corrupção sistêmica? Isso quebraria as narrativas simplistas que nos permite dormir à noite. Os defensores de Lula dirão: ele foi perseguido politicamente. A Lava Jato foi uma farsa. Ele fez mais pelos pobres do que qualquer outro presidente. E a verdade aqui: programas como o Bolsa Família realmente transformaram vidas. A anulação de suas condenações por questões processuais levanta questões legítimas sobre lawfare. Sérgio Moro realmente demonstrou parcialidade. Os críticos dirão: ele admitiu que houve corrupção na Petrobras. Ele nunca se responsabilizou. Ele defende ditadores. Ele exclui criminosos de indultos, mas protege aliados políticos. E a verdade aqui também: Lula admitiu publicamente que corrupção aconteceu na Petrobras durante seu governo. Ele nunca se assumiu pessoalmente responsável, atribuindo tudo a indivíduos. Seus indultos natalinos excluem condenados por crimes hediondos. Mas isso é padrão legal, não virtude moral excepcional. Você percebe o que está acontecendo? Ambos os lados estão certos. Ambos estão errados. Porque eles estão jogando um jogo que nunca pode ser vencido. O jogo de reduzir a complexidade humana a uma narrativa confortável. Marcos Aurelius, o imperador filósofo estoico, escreveu: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. A verdade sobre Lula, e sobre qualquer figura política, não pode ser reduzida a inocente ou culpado, herói ou corrupto. Ele é um ser humano que ascendeu a alturas extraordinárias e, no processo, fez escolhas que beneficiaram milhões e traíram princípios fundamentais. Ele é simultaneamente o metalúrgico que desafiou ditadores e o político que navegou águas morais turvas para manter poder. Mas a pergunta mais importante não é: quem é Lula? A pergunta é: por que nós precisamos tanto que ele seja apenas uma coisa? E aqui chegamos ao lado oculto. O lado que nem apoiadores nem opositores querem ver. O lado oculto não é que Lula seja corrupto ou inocente. É que a própria natureza do poder político corrompe a capacidade humana de permanecer íntegro. Pense comigo. Para se tornar presidente do Brasil, você precisa bilhões em financiamento de campanha, alianças com centenas de políticos, muitos profundamente corruptos, apoio de corporações, sindicatos, igrejas, mídia, fazer promessas que você sabe que não pode cumprir, atacar oponentes muitas vezes com distorções, simplificar problemas complexos em slogans digestíveis para massas. Você não pode vencer eleições no Brasil, ou em qualquer democracia de massa moderna, sendo puro. O sistema não permite. Os eleitores não recompensam. A mídia não promove. Então você faz concessões, pequenas no começo. É só dessa vez. É pelo bem maior. Você aceita dinheiro de uma fonte duvidosa. Você faz uma aliança com um político questionável. Você fecha os olhos para práticas que anos atrás teriam te horrorizado. E cada concessão cria um precedente. Cada linha cruzada torna a próxima linha mais fácil de cruzar. Até que um dia você acorda e não reconhece mais a pessoa que olha de volta no espelho. Não é que Lula seja excepcionalmente corrupto. É que ele jogou o jogo político em seu nível mais alto. E nesse nível, todos fazem coisas moralmente comprometedoras. A diferença é que alguns são pegos, outros não. Alguns são processados, outros são protegidos. Agora vem a reviravolta que muda tudo.
Você passou os últimos minutos pensando em Lula, julgando, analisando, formando opiniões. Mas e se eu te dissesse que esta história nunca foi realmente sobre ele? E se o lado oculto mais devastador não for sobre o político no poder, mas sobre você, o espectador, o eleitor, o cidadão que alimenta todo esse sistema com sua atenção, sua raiva, sua devoção cega? Aqui está o segredo que os políticos nunca vão te contar, que a mídia nunca vai revelar, que os partidos trabalham incansavelmente para esconder. Eles não têm poder sobre você. Você dá poder a eles. Cada vez que você transforma um político em herói, você abdica da sua própria agência. Cada vez que você transforma um político em demônio, você transfere responsabilidade pela sua infelicidade. Cada vez que você reduz a complexidade do mundo a nós contra eles, você se aprisiona em uma guerra tribal que não pode ser vencida. Porque não é para ser vencida, é para ser perpetuada. Sócrates, há 2400 anos, foi condenado à morte pela democracia ateniense. Por quê? Porque ele fazia perguntas incômodas. Porque ele recusava-se a aceitar narrativas simplistas. Porque ele ensinava as pessoas a pensar por si mesmas, e isso era considerado perigoso para a ordem social. Antes de beber a cicuta, ele disse algo devastador. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então deixe-me fazer a pergunta socrática que ninguém quer ouvir. Quando foi a última vez que você realmente examinou suas crenças políticas? Não reagiu emocionalmente. Não repetiu argumentos de seu lado preferido, mas genuinamente questionou. Por que acredito nisso? Que evidências tenho? Que evidências estou ignorando porque não se encaixam na minha narrativa? Porque aqui está a verdade brutal. A vasta maioria de nós não tem crenças políticas. Nós temos identidades políticas. E há uma diferença abissal. Uma crença pode mudar com novas evidências. Uma identidade resiste a evidências porque mudá-la significaria mudar quem você é. Significaria admitir que você estava errado. Significaria perder sua tribo, seus amigos, seu senso de propósito. Então você defende Lula não porque analisou friamente os fatos, mas porque ele representa sua identidade. Ou você ataca Lula não porque avaliou objetivamente as evidências, mas porque ele é o inimigo da sua tribo. E enquanto você está nessa guerra, fazendo da política sua religião e de políticos seus deuses ou demônios, algo terrível está acontecendo. Sua vida está passando. A virada. O custo existencial da idolatria política. Schopenhauer tinha razão sobre a vontade, mas ele não viu toda a imagem. A tragédia não é apenas que políticos se tornam escravos da vontade de poder. A tragédia é que nós nos tornamos escravos da nossa necessidade de que eles existam. Pense em quantas horas você já passou, discutindo política em redes sociais, assistindo debates que aumentam sua pressão arterial, defendendo ou atacando figuras políticas para estranhos na internet, sentindo raiva, indignação, superioridade moral. Agora me diga, quanto disso mudou concretamente sua vida? Lula estar na presidência ou na prisão mudou onde você acorda de manhã? Mudou a qualidade das suas relações? Mudou se você encontrou significado no seu trabalho? Mudou se você é gentil com as pessoas ao seu redor? Aqui está o que realmente mudou. Sua paz interior, sua capacidade de estar presente, seu tempo, o recurso mais precioso e irrecuperável que você possui. Os estoicos tinham um princípio fundamental: foco apenas no que está sob seu controle. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Você não controla se Lula é corrupto ou inocente. Você não controla as decisões do Supremo Tribunal Federal. Você não controla se o PT ou qualquer outro partido está envolvido em esquemas. Você não controla a narrativa da mídia. Você não controla o que milhões de outros eleitores acreditam. Então, por que você está gastando sua energia finita, sua curta e preciosa vida, obcecado com coisas sobre as quais não tem poder algum? A resposta é desconfortável, porque é mais fácil se indignar com políticos do que fazer o trabalho difícil de consertar sua própria vida. É mais fácil culpar Lula, Bolsonaro ou qualquer outro político pelos problemas do país do que admitir que você tem problemas pessoais que precisa resolver. É mais fácil sentir superioridade moral sobre o outro lado do que fazer a autorreflexão dolorosa sobre suas próprias falhas. A política se tornou a válvula de escape coletiva para nossa impotência existencial. Nós projetamos nossas esperanças em salvadores e nossos medos em vilões, porque isso nos dá a ilusão de que entendemos o mundo, de que temos controle, de que importamos. Mas Nietzsche nos alertou sobre isso. Ele chamou de ressentimento, a tendência humana de culpar forças externas por nossa própria inadequação. O escravo culpa o mestre, o pobre culpa o rico, o fracassado culpa o sistema. E você? Você culpa os políticos.
Então o que fazer? Abandonar completamente a política? Não votar? Não se importar? Não. Isso seria apenas outro extremo, outra forma de fuga. A resposta está no que os budistas chamam de desapego interessado. Você pode participar sem se apegar aos resultados. Você pode votar sem transformar eleições em sua razão de viver. Você pode ter preferências políticas sem fazer delas sua identidade. Aqui está um roteiro prático para recuperar sua vida da tirania política. 1. Reconheça a complexidade. Pare de reduzir seres humanos a caricaturas. Lula não é um santo nem um demônio. Ele é um ser humano complexo que fez escolhas complexas em contextos complexos. O mesmo vale para qualquer político. Quando você permitir que as pessoas sejam humanas, falhas, contraditórias, nem totalmente boas, nem totalmente más, você se libertará da necessidade de defender ou atacar identidades tribais. 2. Questione suas fontes. Você consome informação que desafia suas crenças ou apenas reforça o que você já acredita? Você segue pessoas nas redes sociais que discordam de você respeitosamente ou apenas criou uma câmara de eco? A verdade não tem medo de escrutínio. Se suas crenças políticas não podem resistir a contra-argumentos, talvez elas não sejam tão sólidas quanto você pensa. 3. Aplique o princípio estoico. Foque no círculo de controle. Você controla como você trata as pessoas ao seu redor, como você gasta seu tempo e energia, sua educação, suas habilidades, seu desenvolvimento pessoal, sua gentileza, sua integridade, suas escolhas diárias. Você não controla quem é presidente, o que políticos fazem, como outros votam. Narrativas da mídia. Invista 95% da sua energia no primeiro grupo. Reserve 5% para a política. Vote conscientemente. Mantenha-se informado, mas não permita que isso consuma você. 4. Pratique a humildade epistêmica. Humildade epistêmica significa reconhecer os limites do seu conhecimento. Você provavelmente não tem acesso a todas as evidências do caso Lava Jato. Você não participou das investigações. Você não leu os milhares de páginas de processos. Você não é juiz, promotor ou investigador profissional. Então que tal substituir? Eu sei que Lula é culpado inocente, com base nas informações que tenho acesso, eu acredito que essa pequena mudança linguística representa uma revolução filosófica. Ela te liberta da prisão da certeza dogmática. 5. Resgate sua identidade. Além da política, quem você seria se não pudesse falar sobre política? O que define você além de suas opiniões sobre Lula, Bolsonaro, esquerda ou direita? Suas paixões? Suas relações? Suas criações? Seus valores pessoais de integridade, compaixão, coragem? A política deveria ser uma pequena parte de quem você é, não a totalidade. Se você remover suas opiniões políticas e não sobrar nada, você não tem uma identidade. Você tem uma ideologia performática. E aqui chegamos ao fim dessa jornada. Você começou esse vídeo pensando que era sobre Lula, sobre corrupção, sobre poder, sobre política. Mas espero que agora você veja que sempre foi sobre algo muito maior e, paradoxalmente, muito mais pessoal. Foi sobre como nós, seres humanos frágeis e mortais, tentamos desesperadamente encontrar significado em um universo indiferente. E como nessa busca criamos ídolos, alguns chamados heróis, outros chamados vilões, e transferimos para eles a responsabilidade que deveria ser nossa. Schopenhauer estava certo. A vontade nos escraviza, mas a libertação não vem de negar a vontade inteiramente. Vem de redirecioná-la, de parar de alimentar a serpente do poder político, tanto o poder dos políticos quanto o poder que você dá a eles sobre sua paz interior, e começar a alimentar algo mais profundo. Sua capacidade de pensar criticamente, sua habilidade de manter compaixão mesmo por aqueles com quem discorda, sua coragem de viver sem certezas absolutas, sua disposição de fazer o trabalho difícil de construir uma vida significativa, uma pessoa de cada vez, uma escolha de cada vez. Lula vai eventualmente morrer, assim como Bolsonaro, assim como todo político que você ama ou odeia. Eles vão virar notas de rodapé em livros de história. Suas polêmicas vão parecer quente para as próximas gerações. Mas você tem apenas uma vida curta, finita, preciosa. E cada minuto que você gasta obcecado com o drama político é um minuto que você nunca vai recuperar. Os romanos antigos tinham uma prática fascinante. Quando um general retornava vitorioso e desfilava pelas ruas sob aplausos, um escravo ficava atrás dele no carro sussurrando: Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não era para deprimi-lo, era para libertá-lo, para lembrá-lo de que toda glória é temporária, todo poder é ilusório, toda fama se desvanece.
e que a única coisa que realmente importa é como você viveu, como você tratou as pessoas, que sabedoria você cultivou. Então aqui está meu sussurro para você. Memento mori. Você vai morrer. E quando chegar esse dia, e ele vai chegar mais rápido do que você imagina, você vai olhar para trás e se arrepender de ter passado tanto tempo em guerras tribais políticas? Ou vai olhar para trás e se orgulhar de ter vivido com integridade, de ter buscado verdade em vez de vitórias tribais, de ter construído relacionamentos significativos em vez de debates venenosos com estranhos? A escolha sempre foi sua, não de Lula, não de nenhum político. Sua. Eu não vou te pedir para se inscrever no canal ou dar like. Isso seria banal depois de tudo que discutimos. Em vez disso, vou te pedir algo muito mais difícil. Nas próximas 24 horas, quando você sentir o impulso de discutir política, de defender seu lado, de atacar o outro lado, pare, respire e pergunte: isso está me tornando uma pessoa melhor? Isso está melhorando minha vida? Ou estou apenas alimentando a serpente do ressentimento? E se a resposta for a última, escolha diferente. Leia um livro. Ligue para alguém que você ama. Aprenda algo novo. Crie algo belo. Ajude alguém concretamente. Porque no final, a verdadeira revolução não acontece nas urnas. Acontece dentro de você. Quando você decide parar de ser escravo das narrativas que outros escrevem e começar a escrever sua própria história. Uma história onde você não precisa de salvadores. Onde você não precisa de inimigos. Onde você é livre. Não porque o sistema político mudou, mas porque você mudou. E essa é uma liberdade que nenhum político, nenhum partido, nenhum sistema pode te dar ou tirar. Ela sempre foi sua. Você só tinha esquecido. Agora você se lembra.